Olá! Hoje estou aqui para falar um pouco sobre alguns aspectos interessantes da história de Minas Gerais. Então, Minas Gerais foi formada graças às entradas e picadas organizadas em busca de ouro, pedras preciosas e também do aprisionamento de indígenas e talvez até a escravidão desses povos. Mas outro problema que os indígenas traziam era o temor da população quanto à sua possibilidade de revolta e até ataques sobre essa população. Por isso o território de Minas Gerais era ainda inabitado por população portuguesa, né? Mas tinha as populações indígenas e por isso foram organizadas as primeiras entradas e as primeiras bandeiras, né? A partir de 1690 são feitas as primeiras descobertas de ouro na região que hoje é Minas Gerais. E aí, em 1709, foi criada a capitania de São Paulo e Minas de Ouro. Entre esse meio tempo, o que aconteceu? Muita gente veio para Minas Gerais achando que ia enriquecer, porque estava começando a aparecer o ouro, né? Só que encontrava algumas barreiras. Primeiro, quando descobria a mina, tinha que repassar ao governo central, então acabava perdendo um pouco de espaço nessa extração de ouro. Outro problema, a fome, gente. A população que veio não estava preparada para fazer agricultura e ao mesmo tempo extrair o ouro. E por isso muita gente passou fome aqui em Minas Gerais no início da extração de ouro. E a escravidão aqui em Minas Gerais foi amplamente utilizada para essa extração de ouro. Porém, por causa do medo das revoltas escravas ocorrerem dentro do território, havia uma maior mobilidade dos escravos aqui. Mas, ao passar dos anos, foi percebida a necessidade de separar São Paulo de Minas Gerais. Porque o território estava muito grande e tem um aspecto interessante também. Como para Minas só vinham homens, em sua maioria, para poder trabalhar na extração de ouro, não haviam muitos casamentos aqui na região. O casamento era status. Quem casava é porque tinha dinheiro para isso, porque era rico. Então, durante essa época, a população era constituída, em sua maioridade, por homens solteiros, né? E aí, por causa disso, a população da região de Minas Gerais ficou conhecida como uma população desobediente. Por quê? Porque não aceitava muito determinações do governo central de olhos fechados, não. E, além disso, haviam ali os jeitinhos para burlar a fiscalização do governo e o pagamento dos impostos sobre o ouro explorado. Certo, pessoal? Então, em 1720, para tentar melhorar esse controle sobre o território de Minas Gerais, nós temos a separação de São Paulo e Minas Gerais, certo? Nesse tempo também, e por causa daquela anterior fome passada pela população aqui na região de Minas Gerais, nós temos o quê? Quando chegavam os produtos para serem vendidos nesse território, na sua maioria eram produtos mais caros, certo? Talvez pela distância do litoral, não sei, mas por causa do encarecimento desses produtos para serem vendidos aqui na região, encarecia os produtos para o resto do país também. Então acabava que Minas Gerais ditava muito as regras do comércio no Brasil. A partir de 1750, a produção do ouro começa a cair e aí vem o temor da derrama. Aí a gente tem na história, né, o episódio da Inconfidência Mineira, que marca muito essa situação e a vontade dos mineiros em se tornarem independentes desse governo opressor. E também, por causa da diminuição da produção desse ouro, nós temos o incentivo do governo central para a doação das minas àqueles mais pobres, com a ideia de que talvez esses mais pobres, recebendo uma mina, se esforçariam para encontrar mais ouro e assim aumentar a produção colonial de ouro, né? Era uma tentativa do governo de melhorar a sua arrecadação, certo?
No século XIX, nós já vamos dar esse pulo porque eu não vou ficar segurando muito lá no século XVIII, não. No século XIX, o que acontece, né? Com a organização de uma agricultura dentro de Minas Gerais. E aí vem os grandes latifúndios produtores de quê? De café. O café começa a ganhar espaço aqui em Minas Gerais e, além disso, dessa produção de café, nós temos a instalação das ferrovias no território de Minas Gerais para o escoamento desse produto. Além disso, nós temos o surgimento das indústrias de laticínios e de outros tipos de produtos alimentícios, certo? No interior desse território. Com a proclamação da República, no século XIX ainda, há também a organização de uma nova capital para Minas Gerais. E por que isso? Esse desejo de uma capital nova para Minas Gerais era um desejo tanto de conservadores quanto de liberais. Por quê? Porque havia uma necessidade de deixar aquele passado que Ouro Preto acabava demonstrando à população, né? E organizar um local que demonstrasse o futuro e o desenvolvimento que Minas Gerais estava tendo ao longo dos tempos, certo? E com isso, para escolher a nova capital mineira foi uma dificuldade. Haviam algumas regiões denominadas para essa construção. Entre os deputados que votavam essa decisão, houve muitos conflitos e, enfim, a escolha da região onde hoje é Belo Horizonte foi feita no ano de 1893 e a fundação dessa capital de Minas Gerais ocorrida em 1897. A estrutura da capital de Minas Gerais, ali o seu centro, vamos dizer assim, foi totalmente organizado de uma arquitetura que era o símbolo do desenvolvimento da época. E no século XX, o que marca a organização de Minas Gerais? Minas Gerais no século XX apresenta a sua possibilidade industrial e siderúrgica, certo? E a partir disso também vem intensificando-se a organização da extração mineira desses tipos de metais para o trabalho na siderurgia. O que fica para nós no século XXI? No século XXI fica para nós a possibilidade de continuarmos o desenvolvimento de nosso estado, né? E aí o nosso estado ainda tem muito potencial econômico no campo industrial, no campo minerador, apesar da gente ter que tomar cuidado ainda com o meio ambiente, porque infelizmente o nosso século XXI foi marcado por algumas catástrofes ambientais por causa dessa exploração mineradora, mas é para a gente pensar e tentar fazer uma sociedade melhor. Então, gente, espero que vocês tenham aprendido um pouco. Até mais!